wa mina yesanga yetleni muyimeli wa mina niliyanga yetleni muyimeli wa mina yenanga yetleni muyimeli wa mina aloko niwile wanisekelekisa aloko nirila wanimiyetela aloko nichava wanitiyisa muyimeli wa mina aloko niwile wanisekelekisa aloko nirila wanimiyetela aloko nichava wanitiyisa muyimeli wa mina. Shalom, beloved of God. Shalom, Varanzova Shwembo. We want to thank God for this privilege Queremos dar graças a Deus por este privilégio that we are coming to you live de vir ao vivo by way of Facebook and social media, pelas redes sociais that we may be able to share the word of God. para partilhar a palavra de Deus. I want to thank God for this privilege once more. Eu quero dar graças a Deus por este That during these hard times, nestes tempos the Lord's difíceis. grace has been able to assist us A graça de Deus sempre nos to assiste share the word of God by this way. partilhar a palavra de Deus I want desta to thank servants of God that are preaching the gospel agradecer a todos os servos que têm estado a pregar using this channel, the social media. através deste canal. May God continue blessing. Deus continua abençoando. I would like to thank also our media crew Eu quero agradecer também a nossa equipe muito taking bem, time and giving their effort que investem os seus tempos, os to which esforços that we are able to come to you para tornar possível que a gente venha with the word of God. para trazer a palavra de Deus. Thank you all Obrigado a todos for taking your time pelo vosso tempo to view these preachings, de visualizar esta pregação. which I believe are able to be a blessing in our lives during Eu this time. acredito que tem sido uma bênção para as nossas vidas. May the Lord bless all of you. Deus abençoe todos vós. I would ask us to pray, Eu vou pedir para que a gente ore, to invoke God's presence para invocar a presença de before Deus we go into the words of God. antes de ir uma palavra de Deus. Shall we pray? Oremos. Heavenly Father, in the name of Jesus, we want to thank you, King of grace, God of all the mercy, the Father of our Lord Jesus Christ, for your love and your goodness unto us, for your mercy and your grace, O God. We thank you and we give you praise and we give you glory for giving us another opportunity, O God Almighty, to may come, Lord, to share your word with your people. Heavenly Father, we pray, Jehovah God Almighty, that as this word is coming to your people, O God, speak to us, O God Almighty. Let there be transformation in our lives. The Bible says the entrance of the word brings the light and giveth understanding unto the simple. Therefore, Lord, allow the light of your word, O God, to enter into us, O God Almighty, and give us that understanding, Jehovah God, that we may know how to live in these times that we are in just now. Lord, I pray that your word will transform us. Your word will change something in us. Your word will build us up, O God. And your word, Jehovah God Almighty, will release us to that which you want us to do in this time. In the name of Jesus. Be God Almighty. Let your word change things in us. Let your word transform things in us. Let your word bless our lives, O God. In the name of Jesus. We give you praise and we give you glory. Spirit of God, empower us, O God Almighty, as we speak forth your word. In Jesus' name. Let utterance be given unto me, Jehovah God Almighty, as I share your word unto your people. In the name of Jesus. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. We thank God once more Damos graças a Deus mais uma vez that by His grace pela sua graça. we are able to come to you Nós conseguimos vir assim and continue sharing e continuar a partilhar on the series I've been teaching on esta série que tenho estado a ensinar about understanding what we should do sobre entender o que devemos fazer to shape our view of life para dar forma ao nosso ponto de vista in this current vida, pandemic. nesta pandemia corrente. We looked at some of the things in this to help us Nós vimos algumas coisas que possam nos ajudar to shape our way of thinking or to shape our view of life. Para formalizar ou dar pensamento diferente In this do current ponto pandemic, de vista mediante esta pandemia. We looked at the prophetic word, Vimos a palavra profética, looked at understanding the prophetic, entendimento da profecia. and we looked at the benefits of understanding the prophetic, E olhamos também os benefícios de entender a profecia. and we looked at divine assurance.
E vimos também o seguro divino. are some of the key points to help us in understanding São alguns pontos-chave para nos fazer entender what should shape our view of life aquilo que formaliza o nosso ponto de vista no in this current pandemic. nesta pandemia. I believe the Lord Eu creio que o Senhor has been blessing us tem estado a nos abençoar in this series nesta série through the revelation of the Holy Spirit. através ou pela revelação do Espírito Santo. Now, today we are going to look at another important point Hoje vamos ver mais um ponto to help us in understanding que vai nos ajudar a entender what should shape our view of life in this current pandemic. aquilo que vai nos ajudar a ter um ponto de vista da This vista point de is vida. looking unto Jesus. Esse ponto é olhar para Jesus. Now, we're going to read from our text Vamos ler, in Genesis chapter number 15, verse number 4 and verse number 5. vamos ler a nossa escritura no Gênesis 15, versículo 4 e 5. Assim diz a palavra de Deus. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse: Assim será a tua semente. Bible Ele que olhasse para cima, and said, see the stars. olhe para as estrelas, If you are able to count them, se as podes contar, that will be the number of your children. esse será o número dos seus filhos. Or so your descendants shall be. Ou assim serão os seus descendentes. Now, we begin to look at something that happened here Eu começo a ver algo que aconteceu aqui. that was able to change the view of life for Abram. Isso foi olhasse para e contasse as estrelas. Or number the stars. E contasse as estrelas. If he is able to number them, Se ele pudesse contar, so his descendants shall be. assim seriam os seus descendentes. Now, this is very, very important, beloved of God, Isso é muito importante, amado de Deus, for us to understand para que possamos the entender operations of God. as operações de Deus. Abraham was looking for just one child Abraão, ele procurava ou who esperava was going to be the hire for his estate. que fosse herdeiro da sua herança. But God is now taking to another dimension. Mas Deus leva lá uma outra dimensão. Even after assuring of a child Mesmo após assegurá-lo who was going to be sobre born in his filho house, que fosse nascer da sua casa, God takes another dimension Deus levou-lhe a uma outra dimensão. because of the plans that he has for him is bigger than what he was thinking. Porque os planos que ele tinha com ele eram maiores do que ele He pensava. takes him out for him to see the bigger plan or the bigger picture that God has for him. Ele levou-lhe para fora para que fosse ver o plano maior. I want to tell somebody today Eu quero dizer a alguém that the hoje plans of God for your life que os planos de Deus para a sua vida are bigger than what you think. são maiores do que tu podes The plans of God pensar. for our life Os planos de Deus para a nossa are bigger vida than what we think. são maiores daquilo que The podes Bible pensar. says in Jeremiah chapter Bíblia- number 29, verse number 11, A Bíblia diz em Jeremias 29:11, that I know the plans that I've got for you. eu conheço os planos que tenho para si. It is not one plan. Não é um plano. There are many plans God has got for us. São muitos planos que Deus tem It says para the nós. plans to give you peace, Ele diz, eu tenho planos para dar a the paz. plans to give you hope, O planos para dar a and esperança. the plans to give you an expected future. E planos para te dar um futuro. So there are plans that God has got for us. Há planos que Deus tem para You conosco. must begin to live your life in the plans of God concerning your life.
Deves começar a viver a sua vida nos planos de Deus. Our operations in life must begin to line up with what God has in plans for us. A nossa forma de operar na vida deve estar alinhada naquilo que God has got nos bigger planos que things to Deus do tem. for us. Deus tem grandes coisas a fazer com All nós. we need is to begin to think at that dimension or at that level. O que nós precisamos é começar a pensar nessa vertente. So Abraham was taken out of the tent Abraão foi levado para fora da tenda because there are things God wanted to teach him. porque Deus queria lhe ensinar That his algo mind must change or be transformed para que sua mente fosse to transformada that which God wanted to speak in his life. naquilo que ele falou na vida dele. When he was looking at one child, Enquanto ele esperava um filho, God was thinking of giving him more descendants. Deus planeava lhe dar mais descendentes. So the plan of God O plano de Deus wasn't just for one child. não era de um filho The só. plan of God O plano de Deus was to give Abraham era dar a Abraão more descendants mais descendentes, as a number of the stars. como o número das estrelas. This is mind blowing. This is so big. Isso é tão grande. A man is thinking of one child. Enquanto ele pensava num filho, God is introducing him to the dimension of the stars. Deus lhe apresenta uma dimensão das estrelas. Oh, glory be to his name. Glória ao seu nome. So the reason why God took Abraham out of the tent A razão pela qual Deus levou Abraão para fora da tenda, to show him the stars para lhe mostrar as estrelas, was because of this. foi por causa disso. Number one, Número 1. Abraham had a narrow view of life. Abraão tinha um ponto de vista ou uma visão He had a small view inferior of da life. vida. Ele tinha uma visão So inferior God da had to vida. take him out Deus teve que ele tirar that he may see the para bigger view of life. que ele visse de uma forma diferente a The vida. bigger purpose of God for calling him. O grande propósito de Deus para o seu chamado. So God will take him out of the tent first Ele teve que ser levado para fora da that he may tenda see the bigger view para que ele fosse ter uma grande visão, because he had a narrow view. porque ele tinha uma visão inferior. He had a tent mentality of thinking. Ele tinha uma mentalidade reduzida. He had a tent mentality view of life. Ele tinha uma mentalidade ínfima da vida. The scope of operation in God was like a tent. His mentality was based on the tent he was in. Ele tinha uma mentalidade que cabia somente na tenda. Podemos comparar a dimensão da tenda, aquilo que era o ponto de vista So dele. God will take him out of that tent. Deus levou-lhe para fora daquela But his tenda mentality of thinking para que a sua mentalidade must not be confined to a tent, não fosse contida naquela but tenda, must be transformed mas fosse to that transformada dimension God wanted him to be. para a dimensão que Deus queria que ele estivesse. Glory be to his name. Glória ao seu nome. Glory be to his name. Glória ao seu nome. Number two, Número 2. the tent was limiting A tenda era limite to view the scope para visualizar o escopo and the scheme of things God had for Abraham in his scope. e a diversidade das coisas que Deus tinha nos planos So in dele the com tent, he Abraão. couldn't see everything that God had for him. Na tenda, ele não podia ver tudo que Deus tinha para The ele. tent was limiting him A tenda o limitava to view that scope of things that God had for him in his scope. para visualizar o escopo daquilo que Deus tinha para So God had taken him out Deus teve que to retirá-lo expand his view, para expandir a sua visão, to change his view of life, para mudar a sua that he may visão operate de at that vida. dimension that God wants him to operate in. Para operar na dimensão em que Deus queria que ele operasse. This limiting view, Essa visão limitada, this limitation casts a shadow on the reality, essa limitação causa uma sombra na realidade, on the reality of the scope and the scheme of things that God had for Abraham in his scope. na realidade das coisas que Deus tinha para com Abraão. Because of the tent he was in, Por causa da tenda onde ele he estava, couldn't see a bigger picture. ele não podia ver So the melhor. tent was casting a limitation, A tenda era uma delimitação which was casting a shadow e causava uma sombra on the scope of things onde as coisas God had for Abraham in his scope. as coisas na íntegra não eram So God had vistas taken daquilo que out Deus of the tinha tent. e Deus tinha que lhe tirar da tenda. Even most of us today, Muitos de nós hoje there is a limitation há uma limitação, or limitations há uma limitação that are casting shadows que causa sombras on the realities nas realidades, of the scope and the scheme of things nas coisas, no escopo ou nas coisas que Deus
that God has for us que Deus tem para conosco in our call no nosso chamado in Christ Jesus. em Jesus. Our ideas, As nossas ideias, our knowledge, o nosso conhecimento, understanding, o nosso entendimento, upbringing, a nossa ânsia and religious background e o histórico religioso and doctrines. Doctrine e doutrinas has some of the limitations são algumas limitações that cast a shadow que causam uma sombra on the realities of the riches of His grace, na realidade da dimensão da sua graça, on the realities of the riches of His glory, na realidade das riquezas da sua glória, on the realities na realidade of the riches of His glorious inheritance in the saints, da riqueza da herança na sua glória, on the realities na realidade of the glorious riches of His grace, das riquezas gloriosas da sua graça, on the realities nas realidades of the treasures of all wisdom and knowledge which is hidden in Christ. dos tesouros de todo conhecimento que possa ser encontrado em Jesus Cristo. Unless we come out A não ser que a gente saia of the tents of human understanding, das tendas do entendimento humano, the tents of human knowledge, as tendas do conhecimento the humano, tents of human ideology, das tendas da ideologia humana, the tents of man-made doctrine, das tendas da doutrina feitas pelo the homem, tents of human philosophies, das tendas da filosofia do and the homem, tents of religious background das tendas do histórico religioso and bondages. e todas aquelas We amarrações. cannot for sure Nós não podemos, Grasp. com certeza, grasp assegurar the broader spectrum, the broader picture a grande figura ou a of the dimensão higher realities da realidade, of the scope of things do escopo ou das coisas na íntegra that God has intended que Deus tem intencionado para to manifest para manifestar in us em nós, in Christ. através de We Cristo. must come out. Devemos sair. There's something big for us in Christ. Existe algo grandioso The em nós. things God wants to do for us in Christ. O que Deus quer fazer em God wants to nós, por manifest Cristo. something in us in Christ. Deus quer manifestar algo em nós, But we por cannot Cristo. operate at this reality Mas para operarmos nessa or realidade, this dimension nessa dimensão, when we are still limited by these things that I've spoken about. enquanto estivermos limitados nessas tendas, não vai ser So fácil. we need to come out. Nós devemos sair. These tents, Essas tendas they're like veils são véus that make most of us not to see the higher realities of life in Christ. que fazem com que muitos de nós não vejam a realidade mais elevada em Cristo. They are blocking the view, Bloqueiam For a us to visibilidade para que possamos a ver higher reality of life in a Christ. realidade mais elevada da vida. But the good news is Mas a boa nova é esta. these limitations Essas limitações can be broken podem ser or can be quebradas taken away ou podem ser retiradas in Christ em Cristo, in the name of Jesus. em nome de Jesus. So number 4, Número 4. God wanted to align Abram Deus queria alinhar o Abraão to his purpose, aos seus propósitos, to his divine plan o seu plano divino and his divine mandate e seu mandato divino, by exposing him expondo a ele to a higher reality. a uma realidade mais elevada. So God wanted to bring Abram in an alignment Deus queria trazer Abraão a um alinhamento so that he can now begin to focus para que ele pudesse começar a on the focar purpose of God, nos propósitos de on the Deus, divine plan of God no plano divino de and the Deus, divine mandate. no divino mandato. So God began to expose him Deus começou a expor by making him to become aligned para que ele ficasse alinhado to this purpose, a este to propósito, the plan para o plano and the mandate of God. e mandato de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e as he irmãs, was being exposed to the stars, quando formos expostos às he estrelas, was being aligned. ele estava a ser There alinhado. was an alignment that Abraham was receiving now. Houve um alinhamento que Abraão recebeu naquele I know all momento. of us, we know about wheel alignment. Nós sabemos o que é ser alinhado. When a car doesn't have an alignment, the wheels, Quando a direção de um carro não está alinhada, it is very, very dangerous. é muito perigoso. You can't drive well on the road.
não podemos conduzir bem na because it's very na easy via, to make an accident. porque é fácil acidentar. But the car must be aligned first, O carro deve ser alinhado and it can também, travel very well. para que possa So viajar. God went to align Abraham, Deus teve que alinhar and it can Abraão travel very well now para que ele possa in the pudesse purpose viajar of God, bem nos propósitos de in the Deus, plans of nos God, planos de Deus, in the mandates of God nos mandatos de Deus, upon his life. na vida dele. Beloved of God, Amado de there's Deus, need for you and I para mim e tu, to be aligned to the purpose of God in o our lives, propósito de ser alinhado nos planos to de be Deus, aligned to the will of God in our lives, ser alinhado nos desejos de Deus, to be aligned to the plans of God in our lives, ser alinhado nos planos de Deus na nossa vida, to be aligned to the mandates of God in our lives. ser alinhados nos mandatos de Deus, as In nossas the name of vidas, Jesus. em nome de Jesus. You need your business to be aligned to the purpose of God. É preciso que o seu negócio seja alinhado aos You propósitos need your de Deus. education to be aligned with the purpose A of sua God. educação seja alinhada aos propósitos You de need your Deus. career to be aligned with the purpose of A God. sua carreira seja alinhada aos propósitos You de need your Deus. family to be aligned with the purpose A of sua God. família seja alinhada aos propósitos de Deus. You need, God, brothers and sisters, Tu precisas, irmão, whatever irmã, you are doing, em tudo que it estiver a must be fazer, aligned with the purpose of God for deve your estar life. alinhado aos propósitos de Deus. Then you can enjoy life to the fullest. Aí podes gozar a vida. You need na whatever sua you are doing, plenitude. ministry, whatever you are doing in life, Qualquer coisa que estejas a fazer na it vida must be aligned with the purpose of God, deve estar alinhado aos propósitos with de the Deus, plans of God, nos planos de Deus, with the will of God, no desejo and de the Deus, mandate of God upon your e o life. mandato de Deus sobre a sua In the vida. name of Jesus. Em nome de Jesus. Glory be to his name. Glória ao seu nome. As he was being exposed Quando ele foi exposto to the stars, às estrelas, the stars was used as a prophetic symbolism. as estrelas foram usadas como um simbolismo profético For his descendants. para com os seus So descendentes. God compared his descendants to the stars. Deus comparou os seus descendentes às estrelas. So he used the stars as the prophetic symbolism. Ele usou as estrelas como o simbolismo profético. He says the number of his descendants Ele disse o número dos seus descendentes was to be numerous as the stars. será numeroso como as estrelas. Now this is so deep, my beloved of Isso é God. muito profundo, meu irmão. This was the highest prophetic reality. Essa é a profecia, é uma realidade profética mais This elevada. was the highest prophetic reality Essa era uma realidade profética muito of elevada. being exposed Ser exposto to the higher level ao mais alto nível of operation in God de operar em Deus. and the greater plans E os grandes planos that God had for him. que Deus tinha com ele. So God is exposed to a higher level now. Deus expunha ele a um nível mais alto. I'll come to the beloved of God. Eu vim te dizer, amado de Deus, There are higher realities existem realidades in the prophetic word given unto you by God. na palavra profética sendo dada There are assim. higher realities, beloved of God, Realidade mais alta, amado de in the Deus, prophetic word no mundo profético, given unto us dado a nós by the Lord. pelo Senhor. It is time É tempo to stay focused on the prophetic word de ficar focado na palavra given profética unto you que é dada and be exposed e ser exposto to a higher revelation às revelações in mais the altas prophetic. In the prophetic, na profecia, by the grace of God. pela graça de Deus. You might not understand Você pode não the prophetic entender language, a linguagem but profética, as long as God has spoken, mas assim que Deus falar, you must know for sure você deve saber certamente there is more in store for you in God. que existe mais para ti em Deus. There is more in store for me in God. Existe mais para mim em There is Deus. more in store for us in God. Existe mais para nós em Deus. Beloved of God, Amado de Deus, do not let this pandemic não deixe que essa pandemia limit your thinking. limite o seu Limit your pensamento, faith. limite Limit a sua your fé, a sua esperança, And limit the broad spectrum of the higher realities of life in Christ. e limite a grande figura The higher realities das realidades of life da vida in Christ. em Cristo. There is more you Existe mais em can ti. do. Há mais que possas There is fazer. more we can do Mais podemos fazer and accomplish. para complementar Even ou in this current concretizar. pandemic. Mesmo nesta pandemia Just corrente, stand on the prophetic word. Just stand. fique na On the palavra prophetic word profética, na sua palavra given profética, unto us
que é dada a nós. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. God told Abraham to look at the stars Deus disse a Abraão para que olhasse as estrelas. because to tell the stars there was something here. Existe algo aqui no que concerne as estrelas. Because what you see, Porque o que vês, you picture. a figura, And what you picture, é o que tu captas. you capture. Tu captas. And what you capture É o que captas becomes a reality you live in. torna-se uma realidade de vida. So Abraham was to picture the stars Abraão teve que reparar as estrelas and capture from the stars e captar das a estrelas reality uma that realidade those are my children. e dizer quem são os meus filhos. So whenever it was coming dark, Sempre que escurecesse, Abraham would look at the stars ele olhava para as and estrelas know e sabia those are my children. quem são os meus. His hope and his faith Essa esperança e essa fé, was being revived. a sua esperança e sua Every fé time he saw era the stars, revivada sempre que via as estrelas. Something was changing in him. Algo mudava nele. Because what you see, Porque o que vês, you picture. capturas, And what you picture, e o que capturas, you capture. captas. And what you capture E o que captas becomes a reality torna-se uma realidade in your life. na sua vida. Begin to see things in the eyes of your faith. Começas a ver coisas nos seus Bible olhos says de we don't fé. move by sight. A Bíblia diz, We don't move by sight. We don't walk nós by não sight. nos guiamos com o que vemos, But we walk by faith. mas caminhamos na fé. So begin to see things by the eye of your faith. Começas a ver coisas nos seus olhos See da fé. something beyond this calamity. Veja coisas além desta See calamidade. something beyond this problem. Veja coisas além deste problema. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. See by the eye of your faith. Olhe, observe com os olhos da fé. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Glory be to his name. Glória ao seu nome. Point number 5. Ponto número 5. This exposure Essa exposição was to transform the view of how Abraham viewed life. era para transformar a forma de ver a vida, o Abraão. This exposure, Essa exposição, as he was being exposed, quando ele foi exposto, there was a transformation houve uma transformação of how Abraham now viewed life. da forma como Abraão via a vida. It was to broaden his faith, Aquilo foi para ampliar a sua fé, change his scope of thinking, mudar o seu escopo de pensamento and bring his level of thinking to the level of God, or the level which God intended him to be. e trazer o seu nível de pensamento ao nível de Deus. When you begin to operate in the things of God, Quando começas a operar nas coisas de Deus, your way of faith, your faith is broadened. a sua fé é ampliada. There's a change in the way of your thinking, Há uma mudança na sua forma de and there's pensar. a level of your operation É um nível em que that opera begin to operate in what God wants you to operate into. e começas a operar naquilo que Deus quer que opere. Glory be to his name. Glória ao seu nome. The exposure A exposição made Abraham fez com que Abraão to come to terms with the scope of things tivesse uma visão das coisas concerning the divine mandate no que diz respeito ao mandato divino upon his life, na sua vida, upon his calling, no seu chamado and in his walk with God. e na sua caminhada com Deus. As he was being exposed to look at the stars, Quando ele foi exposto às estrelas, something was happening inside the life of Abraham. algo aconteceu na vida de Abraão. Something was taking place. Algo teve lugar. He was now coming to terms. Ele teve Coming to terms. He was now coming to terms. He was now understanding ele passou a entender of the scope of things passou a entender a figura das coisas concerning his mandate, no que concerne o seu mandato, concerning his life, no que concerne a sua vida, concerning his calling, no que concerne o seu chamado and concerning his walk with God. e no que concerne a Deus. Glory be to his name. Glória ao seu nome. Brothers and sisters, Irmãos e as we're irmãs, exposed in Christ,
Quando fomos expostos a Cristo, to the higher realities of life, o nível, to the higher realities, ao nível mais alto da realidade, there is transformation. há uma You transformação. discover something in your faith. Descobres Glory be to his name. glória ao seu nome. Beloved of God, Amado de Deus, I believe God is speaking to us. eu creio que Deus está falando We conosco. must come out of these tents. Devemos sair das nossas Like tendas. Abraham came out of the tents Assim como Abraão saiu da and looked to tenda the stars. e foi olhar para as estrelas. Get exposed to Christ. Para ficar exposto a Cristo, You shall see a transformation in your life. veja a transformação na sua vida. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Shall we pray? Oremos. Father, in the name of Jesus, we want to thank you for speaking to us, oh God, about the exposure that Abraham had, oh God Almighty, when you expose him to look at the stars. Father, I pray in the name of Jesus, may you expose us, oh God Almighty, to deeper realities in Christ. Expose us, Jehovah God Almighty, to your word, oh God. Expose us, Jehovah God, to the realities of Christ, oh God. Expose us, Jehovah God, to the reality of the mystery of the riches of Christ. In the name of Jesus, expose our lives, oh God. Expose our lives, oh God. When Abraham was exposed to the realities that you had for him, oh God, his life was transformed. Lord, I pray for a transformation of my brother, a transformation of my sister, as they expose, oh God, to the higher reality of life in Christ. In the name of Jesus, may this exposure, Lord, change something in our lives. May this exposure, Lord, change our thinking. May this exposure, Lord, do something in our life by not transforming us, Lord, in the name of Jesus. Father, we give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Muimeli wa mina yenanga yetleni 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 muimeli wa mina aloko ni wili wani sekelekisa aloko ni rela wani miyetela aloko ni karala wani wisisa muyimeli wa mina aloko ni wili wani sekelekisa aloko ni rela wani mbuetela aloko ni karala wani tisa muyimeli wa mina yenanga yetleni muyimeli wa mina yesanga yetleni muyimeli wa mina yenanga yetleni muyimeli wa mina yesanga yetleni muyimeli wa mina yesanga yetleni muyimeli wa mina yesanga yetleni muyimeli wa mina. Angayetleni muyimeli wa mina angayetleni muyimeli wa mina angayetleni muyimeli wa mina angayetleni muyimeli wa mina loko ni wile wani sekelekisa wani lwela loko ni lahleka wani rola muyimeli wa mina loko ni wile wani sekelekisa bo loko ni rila wani sula miyembeti muyimeli wa mina angayetleni muyimeli wa mina nile angayetleni angayetleni muyimeli wa mina nile angayetleni muyimeli wa mina angayetleni angayetleni muyimeli wa angayetle angayetle angayetle
Muyimeli wa mina Yenanga yetle Muyimeli wa mina